Olá, pessoal, tudo bem? Nesse nosso material de agora, nós vamos falar um pouquinho sobre teatro jornal e teatro do oprimido, né? Especialmente dando um foco em como é que nós podemos utilizar essas duas técnicas, essas duas formas de fazer teatro, essas duas formas de fazer comunicação, pensando cast, pensando comunicação oral. Bom, antes de falar um pouco sobre o teatro do oprimido, né, do Augusto Boal, é interessante pensar um pouco esse teatro jornal, né? O que era o teatro jornal, o que se constitui enquanto teatro jornal, para que ele serve, para depois a gente poder compreender, então, o que é o teatro do oprimido e como é que ele vai, então, funcionar. E para que ele funciona e como é que a gente pode estar utilizando ele na nossa prática de rádio. O teatro jornal, então, assim como o teatro do oprimido, é uma prática, é essa técnica que começa com Augusto Boal, que era esse grande dramaturgo, esse grande diretor de teatro, né, que tinha propostas muito parecidas, por exemplo, com Paulo Freire, de pensar a emancipação, né, das pessoas, a emancipação dos cidadãos a partir de uma prática emancipatória. O Paulo Freire fazia isso a partir da alfabetização, enquanto o Augusto Boal fazia isso a partir do teatro, das práticas, né, de teatro. Ambos acreditavam que a prática, né, essas práticas, tanto a prática do teatro jornal, quanto a prática do letramento, né, a prática da alfabetização, eram práticas emancipadoras, porque davam poder às pessoas, colocavam elas enquanto protagonistas de suas narrativas, protagonistas de suas experiências. Bom, antes de tudo, né, o teatro jornal ele tem algumas serventias. Eles vão nos servir de algumas situações, de alguns casos que são importantes para que a gente pense o porquê dele existir. Um deles, talvez um dos menos importantes, assim, não menos importantes, mas alguns com uma escala um pouco diferente do que a gente costuma ver, seja pensar a objetividade do jornalismo, do periodismo. Né? Existe realmente uma objetividade dentro do jornalismo? Ou será que, a partir das formas como o jornal é construído, como o jornalismo é feito, não existe, então, alguns direcionamentos, não existe, então, algumas construções da realidade? O Augusto Boal vai dizer, então, que o jornal, pela forma como ele é feito, a forma como ele é construído e a forma como ele faz com que as pessoas apenas vejam as coisas acontecendo e percam a dimensão real dos acontecimentos, percam a dimensão real dos fatos, né? Ele vai trabalhar, então, com o teatro-jornal, como o jornal como algo, então, narrativo, algo que vai, então, ser considerado como uma ficção. Por que uma ficção? Porque vai ser uma construção da realidade. Ele vai dizer que o jornalismo, pela forma como ele é feito, ele vai construir uma realidade em que as pessoas são alienadas, em que as pessoas não conseguem mais se indignar com as coisas que acontecem, com os fatos, com as barbaridades, né? E a prática jornalística, né, a prática periodística, é uma prática narrativa, né? É assim como qualquer outro tipo de texto, é uma prática narrativa, mas uma prática narrativa que se vende enquanto uma prática de reflexo da realidade. E a partir dessa forma, como essa prática se vende, se coloca no mundo, ela ganha, então, uma suposta legitimidade, uma falta legitimidade, que vai dar a ela esse tom de realidade, esse tom de que está realmente se tratando de fatos, quando, na verdade, também é uma construção, também é uma ficção. Então, o teatro jornal, né, do Augusto Boal, ele vai tentar muito pensar como que a organização de um periódico influencia na construção da realidade e influencia na construção da realidade de sujeitos, de pessoas que não tomam uma atitude frente aos acontecimentos, que não tomam uma atitude para mudar o que está acontecendo, mas assumam um papel, então, de espectadoras. Tem uma frase que ele pega desse filme Cidadão Kane, muito famoso, que fala que nenhuma notícia ela é importante o bastante
para valer uma manchete. Mas, se colocarmos alguma notícia sem importância alguma na manchete, ela vai então se transformar em uma notícia importante. Por quê? Porque o jornal vende isso. O jornal ele se coloca enquanto essa linguagem, enquanto esse meio em que as pessoas estão ali tendo acesso à realidade. E a forma como ele se organiza, a forma como ele cria hierarquias, como ele prioriza algumas notícias em detrimento de outras, vai se basear na forma, vai basear a forma como as pessoas constroem a sua realidade. Por isso ele coloca que nenhuma notícia é importante, mas se a gente colocar uma notícia sem importância na capa, na manchete de um jornal, ela logo vai se transformar, então, em uma notícia de grande importância. Então, pensar esse espaço, pensar esse lugar que o jornal tem, que o periodismo tem na sociedade, é uma das funções que essa prática do teatro-jornal vai estar cumprindo. Porém, né, essa prática de teatro-jornal não pensava em ser uma prática de representação de uma cena, representação de um acontecimento, mas sim, a cada vez que ela fosse encenada, tinha uma questão de vivência. É como se cada vez que uma cena fosse encenada, fosse única, fosse viva, fosse realmente a interpretação, né, da vida real, a encenação da vida real, e não somente uma representação de algo estanque, algo fechado. Nesse caso, o Augusto Boal, inclusive, vai dizer que, por conta dessa característica, o teatro, nessas condições que ele coloca, é muito mais jornalístico, é muito mais factual do que o próprio jornal, uma vez que o jornal mantém todo o sentido, toda a vivência, toda a experiência e até toda a forma, né, que é concebida igual em toda a sua interpretação. Eu posso ler uma matéria na minha casa, cada um de vocês pode ler uma matéria também na sua casa, e a matéria vai ser a mesma, a construção vai ser a mesma, a representação vai ser a mesma. Mas se eu faço uma interpretação de teatro-jornal aqui, e depois faço uma aí, ou eu faço uma aqui, e vocês fazem aonde vocês estão, a cada vez que essa representação vai ser uma representação diferente, vai ser uma construção de uma cena diferente. Então, nesse caso, ele vai falar que existe essa troca, em que o periódico ele é muito mais ficcional por dar essa delimitação, por dar essa construção da realidade, enquanto que o teatro-jornal ele é muito mais a realidade, porque cada vez que é encenado, ele traz outras características, traz outras vivências, traz outras encenações. E aí ele vai falar que entre, né, outras técnicas, né, o teatro vão trabalhar com vários elementos, né, como a ação paralela, como o ritmo, como a interferência do público, como essa relação que existe entre quem está interpretando e o seu público. Então, é uma questão de não somente deixar o público que está assistindo, as pessoas que estão tendo acesso ao teatro-jornal, em relação a como se fossem um público, algo que está ali somente assistindo, de forma passiva, de forma sem estar interagindo, de forma sem estar interpretando, de forma sem estar dando vida ao que está acontecendo. O teatro-jornal queria muito trazer para as pessoas que estavam assistindo um sentimento de ação, um sentimento de emancipação. Então, o público não era visto como uma plateia que somente assistia, mas sim era visto como um conjunto de pessoas que tinham um interesse coletivo, ou seja, um interesse público, e então, a partir disso, agiam diante do que estavam vendo. As cenas, como a gente vai ver daqui a pouco, eram construídas de forma a inspirar as pessoas a tomarem ações reais, tanto no teatro-jornal, tanto no teatro oprimido, quanto nas suas vidas.
E aí entra uma outra característica muito interessante do teatro jornal, que pensa em popularizar o teatro, mas não como uma peça estética acabada. Ou seja, a ideia do teatro que ele tinha não era que ele fosse cada vez mais popular enquanto uma obra em que nós vamos ao teatro para assisti-la, mas sim como todas as pessoas podem participar com as suas narrativas, com as suas experiências, com as suas ideias, como que todas as pessoas podem estar participando do teatro enquanto atores, enquanto atrizes, enquanto pessoas que podem estar encenando as suas vivências, podem estar se indignando com a realidade, se revoltando contra essa realidade e construindo algo em torno de todo esse processo. Né? O teatro do oprimido, que depois vem, né, dessa adaptação do teatro do jornal, busca muito isso, busca trabalhar com o teatro popular. E esse popular não é no sentido de transformar uma peça estética, acabada, uma peça de comunicação em algo que é popular, algo que é massivo, algo que tenha muito alcance. Não, mas popular no sentido de pertencer à população. Popular no sentido de pertencer ao povo, de ser protagonizado pelo povo, de ser feito a partir das histórias do povo, a partir de cada uma dessas características que nós estamos elencando. Né? Então, o que eles buscavam? Eles buscavam essa ideia de espectador e ator juntas. Né? O Augusto Boal vai trabalhar com essa ideia de espectador, né? Que é a participação direta do espectador. Né? O espectador, ele não é somente aquela pessoa que está ali assistindo a uma cena. Ele é uma pessoa que é convidada a partir de algumas técnicas que nós vamos discutir daqui a pouco, mas é alguém que é convidado, então, a estar ali, a estar presente, a estar participando. Além disso, né, por conta de ser popular, por conta dele querer, então, massificar esse acesso, garantir mais acesso ao teatro às pessoas, ele não estava falando somente de assistir, mas de praticar o teatro, para pessoas fazendo teatro que não sejam necessariamente artistas, né? Ele está falando de pessoas comuns fazendo teatro, desde médicos, advogados, pedreiros, carpinteiros, faxineiros, qualquer pessoa produzir teatro. Ele faz uma brincadeira muito interessante, o Augusto Boal, comparando o teatro com o futebol. E ele fala, ok, para jogar numa grande liga, para eu jogar numa grande federação de futebol, eu preciso ser, né, um futebolista, eu preciso ser um atleta profissional, eu preciso ter toda uma estrutura, eu preciso ter todo um treino, uma prática que vai me garantir, né, esse acesso. Porém, eu não preciso ser um grande esportista ou um grande atleta para praticar o futebol aos finais de semana. E ele pensava que o teatro era da mesma forma. O teatro, ele deveria ser interpretado, ele deveria ser feito por todas as pessoas, independente de suas profissões, independente de onde estivessem, independente do que fizessem no resto do seu dia. O teatro estava ali para as pessoas poderem praticar no seu dia a dia. E por que isso? Porque ele acreditava que o teatro era, então, essa ferramenta de emancipação das pessoas, esse espaço em que as pessoas poderiam praticar o teatro e, com isso, mudar a sua forma de interagir com a realidade, mudar a sua forma de construir essa realidade. E ele fala que o lugar de fazer teatro é em uma sala de aula, é em um restaurante sindical, não depende de uma perfeição artesanal, não depende de várias técnicas meticulosas, detalhistas para se fazer o teatro, mas depende da vontade de se fazer, depende da entrega que cada um vai ter nesse fazer teatral. Por isso ele fala que todos podem
e devem fazer teatro, e que todo sujeito ele está, então, em um tratamento teatral, ele está, então, em uma ação teatral. Nós, enquanto pessoas, nós, enquanto sujeitos, nós interpretamos, nós estamos fazendo teatro em vários momentos do nosso dia, mas nós fazemos isso sem nos darmos conta de que estamos interpretando. Nós fazemos isso sem perceber que estamos fazendo teatro. O que ele traz para a gente, então, é esse despertar de consciência, é essa criação de consciência que vai, então, nos capacitar, né, para interpretar outros personagens, para interpretar outras histórias, escrever outras histórias. É interessante pensar também que o teatro do oprimido, ele surge, né, em contextos no Brasil de ditadura, ele surge em contextos de opressão, e surge em contextos, né, de falta de liberdade de expressão, e surge em contextos de pessoas que, de certa forma, eram excluídas, né, da sociedade de alguma forma. Eram pessoas, então, marginalizadas da sociedade. E a ideia era que o teatro fosse uma forma de capacitar essas pessoas para que elas encontrassem, então, alguma forma de transformar as suas vidas, além de despertar também para essa ação crítica, para essa para essa tomada de consciência crítica de cada vez mais pessoas. Se eu tenho cada vez mais pessoas fazendo teatro, fazendo um teatro crítico e levando isso para outras pessoas, eu tenho cada vez mais sujeitos independentes, sujeitos emancipados e sujeitos capazes de ter, então, outras linhas narrativas, de construírem outras histórias e mudarem um pouco todo esse cenário de injustiça, de repressão, de falta de respeito, de falta de direitos básicos humanos. E aí, então, né, esse teatro jornal, antes da gente passar um pouco mais para falar de teatro do oprimido, ele passa por algumas técnicas. É interessante pensar que o Augusto Boal, ele não vai considerar essas técnicas como regras, né, como algo que é totalmente necessário para que o teatro jornal seja feito, seja totalmente executado. Mas ele vai considerar essas técnicas importantes, né, em algumas medidas, para esse despertar de consciência crítica. Então, esse teatro jornal, essas técnicas de teatro jornal, elas servem muito mais para pensar um caminho, um processo, do que para pensar um fim propriamente dito. E a primeira dessas técnicas todas, né, era uma leitura simples. Então, as notícias, elas eram, então, destacadas do jornal, destacadas do periódico, e começava, então, a construir uma relação entre o ator e o espectador. Essa leitura simples, ela se dava tanto no momento de ensaio, de construção da peça, mas especialmente no momento em que esse material, essa técnica era exibida para um público. E por que disso? Né? Porque o público tinha acesso, o primeiro contato, o primeiro acesso que se tinha ao teatro jornal ou a um tipo de peça teatral nesse sentido, era justamente com a leitura de notícias, que não vinham na ordem, né, que vinha o jornal. E por isso eu coloquei para vocês, no começo da exposição de hoje, esse destaque em avisá-los que uma das características, uma das coisas que servem ao teatro jornal é justamente repensar a organização de um periódico, né? E quando eles fazem, então, essa leitura simples, destacada, eles bagunçam, eles mexem com a estrutura do jornal e mexem com essa estrutura de forma que ela consiga, então,
trazer outros sentidos que não aqueles que o jornal normalmente constrói, que o jornal normalmente concebe. E com isso, começa esse processo de despertar do público uma consciência crítica, capaz de alterar, então, a forma como as pessoas vão se enxergar e enxergar, né, a representação da realidade. E aí depois, então, dessas leituras simples que eram feitas, ou por um narrador, ou nesse momento de ensaio, né, começava então o momento da improvisação. E aí as notícias, elas que foram lidas anteriormente, elas vão servir então como um rumo a se tomar, né, como um guia para um caminho. Mas não totalmente como um caminho estanque, um caminho já pré-definido, com começo, meio e fim. Muito mais como um guia do que pode vir a ser feito, um guia do que pode vir a ser construído nesse caminho, né? A partir delas, então, vai se tomando a improvisação. E essa improvisação, ela pode acontecer tanto com o que aconteceu antes dos fatos que foram narrados na leitura simples, como que pode ser dado como desdobramento, né, dessas leituras simples. Então, sempre há esse espaço para improvisação. E é nesse espaço de improvisação que os atores vão ganhando corpo, vão ganhando forma e vão, então, começando a interagir com a plateia e começando a dar esse ar de leitura crítica, né, para essa leitura simples que foi feita anteriormente. Uma terceira técnica que é muito interessante também é a leitura com o ritmo. Porque o ritmo, como nós já conversamos, tanto quando falamos de áudio, quanto quando falamos de podcast, ou técnicas de locução e narração, o ritmo, ele por si só, ele já traz um conteúdo, ele já desperta emoções, ele já constrói essas imagens mentais, esses diálogos mentais, esses cenários mentais, eles despertam já ideias. Então, quando se traz essa leitura com o ritmo, ajuda a construir uma interpretação para a sua plateia, para o seu público, para as pessoas que estão assistindo, né? Que vai muito além da notícia que está ali impressa no jornal. E é isso que eles buscavam, então, com essa leitura com o ritmo. Buscar, então, despertar essa perspectiva de que, com outras formas de se falar, com outras formas de intercalar, de colocar uma notícia depois a outra, de inverter a ordem, de agrupar algumas, de tirar outras, de selecionar alguma, de improvisar. Esse ritmo que era construído ao longo da peça era algo importante para passar uma mensagem. Então pensamos a leitura, pensamos a improvisação e pensamos o ritmo. E todos esses três elementos eram, então, acompanhados de uma ação paralela. E essa ação paralela era algo que ajudava a criar ainda mais esse cenário de interpretação, esse cenário de indignação. E que cenário era esse? Que ação paralela é esse? Eram cenas que aconteciam enquanto a notícia era lida. Então, se eu estava, por exemplo, lendo uma notícia sobre morte de bebês, eu posso ter uma ação paralela com bebês sendo mortos, por exemplo. Né? Eu sei que é um exemplo bem desagradável, mas é algo justamente para despertar nas pessoas algum tipo de sentimento negativo, para que elas se indignem. O teatro do oprimido, o teatro jornal, buscava resgatar essa característica das pessoas, essa característica de se indignar com as situações, de se indignar com o mundo, de voltar a usar esse sentimento negativo como algo que impulsionasse as pessoas a tomar uma atitude de transformação do mundo. Então, depois dessa leitura simples, desse ritmo, dessa ação paralela e dessa improvisação, vinha então um reforço. E o que era então esse reforço? Esse reforço vai se assimilar muito àquele material que nós conversamos
sobre áudio, sobre sensorialidades no áudio, que é justamente o uso de outros materiais, o uso de outras questões, de outros materiais, outras ferramentas, né? Já conhecidas ou não pelo público, mas que vão ajudar a contar essa história, que vão ajudar a reforçar essa história. Então, voltando a falar, por exemplo, no caso da morte do bebê, se eu estou lendo lá uma notícia sobre morte de bebês e estou fazendo uma ação paralela com morte de bebês, eu posso incrementar essa cena, por exemplo, com o trecho de um filme famoso ou uma música famosa que fale sobre esse tema, alguma coisa que ajude as pessoas a ter esse conjunto maior, a ter mais elementos cênicos, mais elementos interpretativos que ajudem elas a entender o que está acontecendo em cena e por que é importante que elas se revoltem, por que é importante que elas se organizem contra essa ação de injustiça, contra essa ação de violência. Então, nós passamos para a leitura cruzada, que é muito parecida, então, com esse reforço, mas que vai buscar essas outras referências paralelas, né, e contrastantes também, em outras notícias. No caso da leitura cruzada, ela vai trabalhar muito com esse elemento de contrastar, né, esse elemento de ser algo contrastante. Então, ao mesmo tempo que eu estou falando da morte de bebês, eu posso estar falando, eu posso estar situando essa morte de bebês por algum grupo com poder econômico, com menos dinheiro, né? Ao mesmo tempo que eu posso estar falando sobre a inauguração de uma grande maternidade de última geração num bairro mais rico, num bairro mais nobre. Ou seja, a ideia é fazer com que traga outras leituras, tragam outras notícias que contrastem com um cenário de violência, com um cenário de injustiça, com um cenário de indignação, e a partir desse contraste, as pessoas consigam então fazer comparações, e a partir da comparação entendam que algo é injusto ou algo não é tão injusto. Então a ideia é que isso se mescle, a ideia é que isso se funda, e nesse processo, então, as pessoas comecem a tomar para si essa tomada de consciência. Uma sétima característica muito importante, né, é a história. Né? Então, sempre buscar fazer compreender no espectador, né, alguma informação histórica adicional. E essa informação histórica adicional, ela vai nos ajudar a compreender, por exemplo, o contexto em que está se inserido alguma cena. Então, se a cena se passa, por exemplo, em algum bairro periférico de morte de bebês, existe uma história, existe um histórico, existe um contexto histórico, geográfico, social e político que envolve essa cena. As notícias no jornal, quando são colocadas de maneira recortada, são colocadas de maneira organizada, para que nós não tenhamos uma compreensão total do que está acontecendo, desse contexto, dessa noção histórica. O teatro-jornal, então, buscava recuperar essa consciência histórica, e com essa recuperação, então, eles buscavam fazer com que as pessoas tivessem uma compreensão maior dos contextos em que essas situações aconteciam, para que pudessem, então, deliberar sobre esse contexto e tomar atitudes em relação a isso. Junto com isso, então, vem a parte 8, que seria, então, essa entrevista de campo, que é onde esse conhecimento, né, ele é, então, conectado com esse contexto, né, mas não somente a partir de histórias, de dados ou de elementos exteriores, mas ele é conectado com esse contexto a partir das vivências, a partir das experiências das pessoas, a partir daquilo que elas trazem para esse contexto. Então era muito comum que os atores, quando fossem interpretar algo, alguma notícia, algo do tipo,
fizessem uma pesquisa de campo, uma entrevista de campo, conhecessem pessoas que já passaram por alguma situação, ou elas mesmas eram as pessoas que já tinham passado por alguma situação como essa, e a partir disso elas conseguiam então criar ainda mais uma interpretação verdadeira, conseguiam trazer elementos da vida real, elementos do cotidiano, elementos factuais para dentro dessa interpretação, para que a partir disso pudesse então acentuar ainda mais essa característica da entrevista de campo. Quando a gente fala de teatro do oprimido, né, essa entrevista de campo ela vai ganhar uma outra caracterização, né, ainda mais relevante, que é o momento em que o espectador ele escolhe participar da cena. É o momento em que o espectador ele pensa, então, ele intervém na cena, muda alguma coisa, seja o caminho da história, seja o contexto em que a história está inserida, seja a ação de algum personagem, e a partir então dessa ação, a partir então desse momento em que o público, o espectador, escolhe agir, ele vai solucionar este problema. No teatro do oprimido, então, se deixava muito livre para que as pessoas, então, pudessem intervir, para que o público, as pessoas que estavam assistindo, pudessem, então, intervir e participar das cenas. E o Augusto Boal dizia que, ao realizar essa ação em cena, né, o espectador ele se tornava mais propenso a realizar ações de desconstrução da opressão da sua própria vida. Então, quando eu estou diante de uma encenação que busca ser o mais próximo possível da minha realidade ou de outras realidades, e eu estou diante dela e eu sou convidado e eu tenho todos os elementos que eu preciso para mudar essa situação em cena, quando eu for vivenciar a cena ou quando eu passar por uma situação de injustiça, eu vou ter esse mesmo desejo provocado de tentar, então, transformar toda essa situação em algo diferente, em melhorar esse problema, em tirar esse momento de injustiça, esse momento de opressão. E aí vale lembrar, mais uma vez, que todas essas técnicas de teatro jornal, de teatro do oprimido, surgem, então, dessa característica, né? Surgem, então, desse momento de opressão, esse momento de repressão muito intenso, de violência muito intensa da ditadura. Passando, então, para uma nona característica, para uma nona técnica, né? Que seria, então, a última dessas 9 que o Augusto Boal elenca em um primeiro momento, é a concretização da abstração. E é o que ele vai colocar a respeito disso para a gente, que é o momento em que a informação, ela realmente informa. Então, a partir de todos esses elementos, a partir de uma leitura, a partir da reorganização das notícias, dos fatos, a partir da interpretação, a partir do histórico, a partir de um reforço, a partir de ações paralelas, a partir de todos esses elementos da ação das pessoas, a informação ela está completa. Você não tem somente um trecho da informação ou uma abstração do que está acontecendo num lugar muito distante ou numa realidade muito distante da sua. Você tem algo concreto, algo que você sente, algo que está próximo a você, algo que te indigna, algo que faz com que você tome uma ação. Não é algo que se separa de você, é algo que faz parte de você. E é nesse momento que a plateia sente-se, então, cada vez mais propensa, cada vez mais convidada a atuar dentro dessa situação, dentro dessa opressão, dentro dessa violência, né? E aí é que está, então, esse processo de emancipação do espectador, porque é quando o espectador ele vai desenvolver um papel de intérprete ativo. Ele vai elaborar, então, a sua própria tradução, ele vai se apropriar de toda essa história que foi contada, né,
E a partir disso, ele vai interpretar essa história de alguma forma, de uma forma muito mais ativa, de uma forma muito mais autônoma, a partir de todos os elementos que lhe foram dados para que lhe construa essa interpretação. E aí é que o Augusto Boal vai nos falar que, então, uma comunidade emancipada é uma comunidade de pessoas, de narradores e de tradutores. Ou seja, de pessoas que são capazes de enxergar os fatos, de identificar os fatos, de escolher os fatos e, a partir desses fatos, traduzir esses trechos, traduzir esses pedaços da vida, como são colocados nos jornais, nos periódicos, e conseguem pegar esses trechos, então, para a tradução deles de uma forma mais concreta. E narradores, por quê? Porque são pessoas que são capazes de usar as suas vozes para construir caminhos diferentes, para construir soluções. São pessoas que usam as suas vozes, são pessoas que usam suas vivências, suas experiências para falar ao mundo, né, outras formas de ser menos violento, menos opressivas. E aí a gente pode reparar, então, né, uma aproximação muito grande com algumas características do rádio e também, especialmente, do podcast. Se nós formos pensar que o podcast então, esse meio, então, essa ferramenta, essa linguagem que nos permite que outras pessoas falem, que mais pessoas falem, se comuniquem, estejam próximas, contem suas histórias, sejam capazes de escolher suas narrativas, sejam elas capazes também de falar as suas narrativas. E aí, então, o Augusto Boal vai falar muito de uma questão que também está muito presente no podcast, né? Não é coincidência que esses temas andam juntos nessa capacitação, nessa oficina, que é, então, o quê? A emancipação, ela é o embaralhamento, é essa confusão, é essa bagunça entre a fronteira, entre a divisão mais marcada entre aqueles que agem e aqueles que olham, ou aqueles que produzem e aqueles que consomem. Então, quando no teatro você convida a plateia a atuar, você convida a plateia a intervir na cena e posteriormente atuar nessa cena, você está quebrando essa divisão entre aqueles que estão aptos a agir e aqueles que podem agir, daqueles que somente estão ali para assistir. O podcast, da mesma forma, quando você permite que outras pessoas que não têm acesso a uma rádio, que não têm acesso a várias tecnologias, consigam então interpretar, consigam então falar e serem escutadas, você acaba também com essa divisão. Você acaba também com essa barreira entre aqueles que podem falar e aqueles que podem somente ouvir. E esse embaralhamento, esse destruir de uma fronteira é, então, o que o Augusto Boal vai chamar de emancipação. É esse conceito de emancipação que ele traz, que é o momento em que todos podem agir e todos podem olhar. Todos podem ser os espectadores, mas especialmente todos podem ser os atores e todos podem ser os narradores das suas histórias, especialmente aqueles que encontram em situações menos favorecidas, situações de violência, situações de marginalidade. E aí a gente pode pensar mais uma vez essa ligação, né, essa relação que vai existir entre sensorialidade, né, entre áudio, entre podcast e teatro-jornal. Porque a gente pode pensar todo esse conjunto que nós já estudamos, de sensorialidade, de podcast, de áudio, a gente pode pensar todo esse conjunto para pensar como que isso pode ajudar, como que isso pode facilitar as percepções que as pessoas vão ter a respeito da produção, a respeito do que está sendo comunicado
não somente em uma peça teatral, mas também em relação ao que vocês vão estar produzindo. Uma outra coisa que é muito importante, né, e aí volto a reforçar isso, é que as técnicas em si não são o mais importante, mas o mais importante é essa possibilidade que o teatro tem como um meio de comunicação para qualquer pessoa. Então, o Augusto Boal acreditava muito que o teatro ele tinha que ser algo que todos pudessem fazer. Todos, o povo inteiro, né? Essa questão do teatro popular novamente, né? Algo que todo povo deveria ter acesso à possibilidade de fazer. E aí nós não estamos falando de grandes produções teatrais, de Shakespeare, grandes produções de Broadway. Estamos falando de teatro popular para as pessoas. Teatro popular no dia a dia. Teatro nos restaurantes, teatro nas escolas, teatro nos sindicatos, teatro nas ruas dos bairros. Estamos falando deste tipo de prática teatral. Um teatro feito pelo povo e para o povo. Realmente, o verdadeiro significado, né, do teatro popular. E não somente aquele que chega a muitas pessoas, mas aquele que é feito por muitas mãos, que carrega nesse fazer de muitas mãos toda a diversidade que há nesses movimentos, nesses encontros. Além disso, também possibilitar que todos possam contar as suas histórias. E é claro, porque algumas pessoas podem contar suas histórias, porque algumas pessoas são capacitadas de contar, de narrar, e outras não. Todos nós somos sujeitos, todos nós somos protagonistas de nossas histórias, de nossas vidas, e por isso todos nós podemos, então, contar nossas histórias, todos nós podemos, então, narrar e construir caminhos, né, para isso. O Augusto Boal pensava muito que as pessoas pudessem, então, a partir disso, fazer a sua própria arte. E a gente pode pensar, então, dessa forma, com o rádio e com o podcast. Como fazer, então, rádio e podcast nesse sentido para que todos possam, então, fazer rádio e todos possam, então, fazer podcast. E, com isso, transferir para a plateia, para essa ideia de público, né, meios de produção de comunicação, né, ao invés, então, de pensar a comunicação como algo acabado. Então, quando a gente pensa a comunicação que é feito no podcast, nós não podemos pensar essa comunicação como algo finalizado, que chega às pessoas e tudo que elas podem fazer é escutar ou desligar o rádio ou o aparelho que estão escutando, mas sim como algo em que elas podem participar, que elas podem se sentir motivadas e que elas podem, a partir disso, então, produzir comunicações, produzir mensagens, produzir todos esses aspectos que são importantes na hora de tomada de consciência, na hora de ter uma posição crítica, na hora de construir, né, o seu processo de emancipação social. É interessante pensar, né, que nesses movimentos que o Augusto Boal fazia, de teatro jornal, de teatro do oprimido, eram os próprios atores que escolhiam, né, as notícias, né, que iam ser lidas, que iam ser levadas ao público. Então existia todo um processo de pesquisa e a partir disso, então, construir as narrativas, construir histórias e que essas construções, essas pesquisas e essas escolhas de vocês, então, possam ser o embrião, possam ser o ponto de partida para a construção de um roteiro. Esse material, né, toda essa nossa discussão de hoje, vai muito no sentido de que nós possamos, então, pensar as práticas que vão ser feitas por vocês, né, de rádio, de podcast, como também parte desse movimento, de inspirar outras pessoas a ocuparem esses espaços, de inspirar outras pessoas a serem protagonistas das suas narrativas, a serem pessoas autônomas, críticas e, junto com isso, emancipar toda uma comunidade. Né? Então é interessante a gente ter essas técnicas de
Teatro do Oprimido, para que nós nos inspiremos, para que nós tenhamos inspiração para toda essa narrativa, para toda essa construção. Espero que tenham gostado do conteúdo. Nós, então, vou ficando por aqui e espero que a gente se veja, então, muito em breve com outros conteúdos de podcast,